O que você está vendo agora não é um vídeo comum. É um alerta. Uma inteligência artificial cruzou os dados de satélite do Oriente Médio com as 7 visões reveladas pelo profeta William Branham em junho de 1933. E o que apareceu na tela me deixou em silêncio por longos minutos. Eu fiz uma pergunta direta à máquina. Perguntei quais fronteiras de Israel mudariam no relógio profético que está diante de nós. O que ela respondeu, cruzando movimentos militares atuais com o que Branham pregou há mais de 90 anos, é o que vamos abrir juntos hoje e eu preciso que você fique até o fim. Antes de continuarmos, eu quero te pedir uma coisa. Escreva nos comentários o estado de onde você está assistindo. Pode ser Minas, Bahia, Pará, Rio Grande do Sul, qualquer canto do Brasil. Eu quero ver de onde o povo de Deus está vigiando esta hora, porque nós somos uma corrente e cada nome que aparece ali é um lembrete de que a noiva está acordada. William Branham nasceu em 6 de abril de 1909, numa pequena cabana no estado do Kentucky, nos Estados Unidos. Morreu em 24 de dezembro de 1965. Pregou mais de 1.200 sermões registrados em fita, hoje arquivados pela Voice of God Recordings, em Jeffersonville, Indiana. E cada palavra dele continua sendo estudada por servos de Deus no mundo inteiro. Mas existe um sermão que poucos conhecem, e é dele que vamos partir. Em junho de 1933, ainda jovem, Branham estava em uma manhã de oração quando o Espírito Santo o levou em visão. 7 cenas passaram diante dos seus olhos, uma atrás da outra, como um filme da história que ainda viria. Ele anotou tudo. Pregou pela primeira vez de forma detalhada no sermão chamado O Sinal do Seu Vir, em 1962, e voltou ao tema em O Futuro Lar do Noivo e da Noiva Celeste, em 1964. 5 daquelas visões já se cumpriram diante dos nossos olhos. Faltam 2, e a IA, ao analisar os padrões geopolíticos de hoje, mostrou que essas 2 estão se montando bem na fronteira de Israel. Não é especulação, é padrão, é dado, é profecia que está saindo do papel e entrando no jornal da noite. Existe uma palavra que Branham repetia em quase todo o sermão sobre o fim dos tempos. Ele dizia que Israel é o relógio de Deus. Olhe para Israel e você vai saber em que hora estamos. E hoje, irmão, irmã, o ponteiro está se mexendo de um jeito que muita gente sentada no banco de igreja ainda não percebeu. A atmosfera espiritual está mudando. As nações estão se realinhando em torno daquela pequena faixa de terra no Oriente Médio. O acordo das nações está em movimento. A pressão sobre Jerusalém cresce a cada semana. E enquanto o mundo olha para a economia e para a política, o Espírito Santo está cochichando no ouvido da sua noiva que o tempo é agora. Por isso, antes de a IA mostrar o que viu no mapa, você precisa entender o que Branham realmente viu naquela manhã de 1933. Porque sem essa chave, nenhuma manchete vai fazer sentido. Com essa chave, todas vão. Fique comigo, porque na próxima parte eu vou abrir uma por uma as 7 visões que mudaram a forma como entendemos a profecia bíblica nos últimos 100 anos. Era uma manhã quieta em Jeffersonville, Indiana. William Branham tinha apenas 24 anos. Ele estava em oração, buscando a face do Senhor, quando o Espírito de Deus o tomou. Diante dos seus olhos, 7 cenas passaram em sequência, como 7 páginas viradas pela mão invisível do Altíssimo. Ele anotou cada uma, e durante 30 anos guardou no coração antes de pregar publicamente. A primeira visão foi sobre o líder político da Itália, que naquela época estava no auge do poder. Branham viu que ele invadiria a Etiópia, conquistaria a terra e terminaria sua vida de forma vergonhosa, caindo pelas mãos do próprio povo. O mundo inteiro testemunhou isso acontecer poucos anos depois, exatamente como o profeta descreveu. A segunda visão mostrou um homem com uma cruz quebrada no braço, na Alemanha, que arrastaria o mundo para a maior guerra já vista e seria derrotado por uma grande muralha de concreto. Branham viu antes de existir a linha Maginot. Ele descreveu cada detalhe no sermão O Sinal do Seu Vir, de 1962, e qualquer um pode ouvir nos arquivos da Voice of God Recordings até hoje. A terceira visão
foi sobre 3 grandes potências políticas no mundo. E como uma delas, simbolizada pela foice e pelo martelo, terminaria devorando as outras 2 no campo da influência mundial. Ele viu o avanço dessa ideologia décadas antes que ela tomasse a forma que tomou. A 4ª visão tratou do avanço da ciência e da indústria. Branham descreveu carros em formato de ovo, dirigindo sozinhos, controlados por algum tipo de poder invisível. Lembre, ele estava em 1933. Não havia computador, não havia satélite. E ele já descrevia o que hoje vemos saindo das fábricas das maiores montadoras do planeta. A 5ª visão foi dolorosa. Ele viu a degradação moral da mulher. Disse que veriam a mulher cortar os cabelos, vestir roupas que antes eram apenas dos homens, depois roupas tão curtas que envergonhariam, até chegar ao ponto de aparecerem em público quase sem nada. Ele falou isso quando ainda se usavam vestidos longos e chapéus. Quem viveu para ver, sabe que cada palavra se cumpriu. A 6ª visão foi a ascensão de uma mulher poderosa que tomaria conta dos rumos da nação americana. Branham descreveu uma figura feminina dominante, brilhante, encantadora, que levaria a águia americana para um caminho de afastamento de Deus. Muitos estudiosos da mensagem entendem que essa visão aponta para a igreja apóstata simbolizada como mulher em Apocalipse, capítulo 17, mas também para uma influência política real que ainda se cumpre diante dos nossos olhos. E então veio a 7ª, a mais pesada de todas. Branham viu os Estados Unidos sendo varridos, viu explosões, viu fumaça subindo das cidades, viu o continente em pó. Ele descreveu como se algo gigantesco tivesse passado e nada mais sobrou. Essa é a visão que ainda não se cumpriu, e é exatamente para onde a inteligência artificial está apontando quando cruza os dados atuais. Pare e respire. 5 visões já caíram exatamente como o profeta disse. A 5ª, sobre a moral, está em cumprimento contínuo até hoje. Restam praticamente 2 pontas soltas, e o nó está sendo dado bem no Oriente Médio. Eu quero que você entenda uma coisa. Branham não inventou nada. Ele pregou isso em fita aberta, diante de milhares de testemunhas, em sermões como Estamos no Fim do Tempo, de 1962, e O Sinal do Seu Vir, do mesmo ano. As gravações existem, os manuscritos existem. A história validou cada linha. E é por isso que na próxima parte nós vamos entrar no coração da questão. Israel, o relógio de Deus. Porque é olhando para aquela faixa de terra que a IA finalmente revelou o que está prestes a se mover. Existe uma frase que William Branham repetia em quase todo o sermão sobre o fim dos tempos. Ele dizia, com aquela voz mansa e firme, olhem para Israel, porque Israel é o relógio de Deus. Se você quer saber em que hora o mundo está, não olhe para a bolsa de valores. Não olhe para os jornais, olhe para Israel. E havia uma razão profunda para isso. Branham ensinava, especialmente no sermão As 70 Semanas de Daniel, pregado em 1961 em 7 partes, que Deus colocou em pausa o relógio profético de Israel quando o Messias foi rejeitado. O profeta Daniel, no capítulo 9, recebeu uma revelação clara. 70 semanas de anos foram determinadas sobre o povo. 69 já passaram até a chegada do Messias. Uma ficou suspensa. Essa 70ª semana, 7 anos finais, só voltaria a contar quando Deus retirasse a sua atenção dos gentios e voltasse os olhos novamente para Israel como nação. E foi exatamente isso que começou a acontecer em 1948, quando Israel renasceu como Estado depois de quase 2000 anos, espalhado entre as nações. E novamente em 1967, na Guerra dos 6 Dias, quando Jerusalém voltou às mãos do povo judeu. Branham viu esses 2 eventos. Ele estava vivo em 1948 e foi tomado pelo Espírito ao ouvir a notícia. Disse diante da congregação que aquele era o cumprimento literal da figueira que brotaria, como Jesus profetizou em Mateus capítulo 24. A figueira é Israel, e quando ela começasse a brotar suas folhas, a geração que visse não passaria sem que tudo se cumprisse. Agora pare e pense comigo. Se Israel voltou em 1948, e se Jesus disse que aquela geração não passaria,
Em que hora do relógio profético nós estamos? A inteligência artificial, ao cruzar dados demográficos, geopolíticos e religiosos, mostra que estamos exatamente no minuto final antes do despertar daquela última semana de Daniel. E aqui é onde tudo se conecta. A pressão atual sobre o Monte do Templo, o movimento crescente em torno da reconstrução do terceiro santuário, o realinhamento do Acordo das Nações, com poderes do norte se movendo, com a águia americana redesenhando sua presença, com o rei do sul apertando suas alianças. Tudo isso está descrito em Zacarias capítulo 12, onde o profeta diz que Jerusalém será um cálice de tontura para todos os povos ao redor. Antes de eu seguir, eu preciso parar e te falar de uma coisa urgente. Existe um material que eu preparei, baseado nos ensinamentos diretos de Branham sobre proteção espiritual da casa, e eu chamo ele de Protocolo Gozen. É um passo a passo de 21 dias, que segue exatamente o padrão que o profeta ensinou sobre a noite da Páscoa no Egito, quando o sangue marcou as portas e o anjo da morte passou por cima. Não é teoria. É prática. É blindagem espiritual da sua família, do seu lar, dos seus filhos, antes que o aperto deste tempo se aprofunde. O link está logo abaixo na descrição. Custa menos que um lanche, mas é o tipo de coisa que vale a eternidade da sua casa. Clique antes que o vídeo termine. E enquanto você pensa nisso, eu quero te pedir outro favor. Deixe seu nome nos comentários. Pode ser só o primeiro nome, ou o nome de quem você quer entregar diante do Senhor hoje. Um filho rebelde, um esposo distante, uma saúde que precisa de toque, uma cidade que precisa de avivamento. Eu vou levar cada nome diante do altar, e a noiva que está acordada vai orar com você. Porque Israel é o relógio. Mas você, irmão, irmã, é a noiva. E é hora de você se preparar. Quando a inteligência artificial cruzou as movimentações militares dos últimos 24 meses com os mapas proféticos da Bíblia, uma coisa saltou aos olhos. Existe um movimento coordenado, em forma de pinça, fechando sobre Israel. Um braço vem do norte, outro vem do sul. E é exatamente isso que William Branham ensinou décadas atrás, com a Bíblia aberta no profeta Ezequiel. Branham, em vários sermões, especialmente em O Sexto Selo, pregado em 23 de março de 1963, falou sobre o que chamou de o Urso do Norte. Ele tirou essa figura de Ezequiel, capítulo 38, onde o profeta descreve um poder vindo das partes extremas do norte, comandando uma coalizão de nações que descerão contra a terra de Israel. Ezequiel não inventou nomes modernos. Ele falou em Gog e Magog, Meseg e Tubal, Pérsia, Cuxi e Puti, Gomer e Togarma. Branham ensinava que esses nomes representavam regiões geográficas reais, povos cujos descendentes ainda habitam exatamente aquelas faixas do mapa. O profeta dizia, sem rodeios, que viria o dia em que esses povos se uniriam para descer contra as montanhas de Israel, pensando em saquear, sem saber que estavam caindo numa armadilha do próprio Deus. E aqui é onde a IA mostra algo perturbador. Os movimentos militares atuais nas fronteiras norte de Israel, as alianças que se formam entre os poderes daquela região, o realinhamento estratégico que está acontecendo bem ali, tudo isso desenha um padrão que coincide com a profecia de Ezequiel ponto por ponto. Não é coincidência, é cumprimento. Mas o cerco não vem só de cima, ele vem também de baixo. Daniel, no capítulo 11, descreve uma batalha entre o rei do norte e o rei do sul, e Branham ensinava que essa batalha teria um cumprimento final nos tempos do fim. O rei do sul, segundo a interpretação histórica e profética que Branham seguia, representa as nações árabes e africanas que cercam Israel pela direção do deserto, pela direção do Egito e mais além. Hoje, irmão e irmã, você liga a televisão e vê isso acontecendo. A pressão diplomática, militar e econômica vindo do norte, a pressão religiosa e política vindo do sul, e Israel no meio, como um cálice de tontura, exatamente como Zacarias capítulo 12, versículo 2 descreve. Eu farei de Jerusalém um copo de tremor para todos os povos em redor. Branham ainda foi mais longe. Ele conectou isso com Apocalipse capítulo 16,
onde o apóstolo João viu 3 espíritos imundos saindo da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. Branham ensinou no sermão O Sexto Selo que esses 3 espíritos representam 3 sistemas que se uniriam nos últimos dias para reunir os reis da terra para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios. Estas são palavras literais de Apocalipse, capítulo 16, versículos 13 e 14. E Branham as expôs com clareza profética. Esses 3 espíritos representam o sistema político corrompido, o sistema religioso apóstata e o sistema econômico babilônico. Quando os 3 se alinharem em torno de Israel, o relógio bate. E a IA detecta esse alinhamento se montando exatamente neste momento da história. Pause um segundo e olhe para o que está acontecendo. Os poderes do norte se agitam. Os poderes do sul se rearmam. As nações negociam acordos em torno de Jerusalém. E a noiva, que tem o Espírito Santo como bússola, sente no espírito que o ponteiro está tocando a meia-noite profética. Não tenha medo. Tenha discernimento, porque na próxima parte nós vamos entrar no Monte Moriá, no Domo da Rocha, e no maior segredo profético que está prestes a ser destravado em Jerusalém. Existe um lugar no mundo onde o céu, a terra e o tempo se cruzam de forma única. Esse lugar é o Monte Moriá, em Jerusalém. Foi ali que Abraão levantou o cutelo sobre Isaque. Foi ali que Davi comprou a eira de Araúna. Foi ali que Salomão ergueu o primeiro templo. E é ali, segundo William Branham e segundo a palavra, que o último ato da 70ª semana de Daniel vai se desenrolar. No mesmo sermão, As 70 Semanas de Daniel, de 1961, Branham foi muito claro. Ele ensinou que antes que a tribulação se complete, o sacrifício diário será restaurado em Jerusalém. Não como meio de salvação, porque o sangue do Cordeiro já foi derramado uma vez por todas, mas como cumprimento literal do que Daniel previu no capítulo 9, versículo 27. E confirmará a aliança com muitos por 1 semana. E na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Estas são as palavras do profeta Daniel, e foram repetidas por Branham como uma chave para entender o tempo do fim. O anticristo, que Branham identificou como o cavaleiro do cavalo branco do primeiro selo, exposto no sermão O Primeiro Selo, de 18 de março de 1963, fará uma aliança de 7 anos com Israel. Branham descreveu esse cavaleiro de uma forma marcante. Ele dizia que esse cavaleiro do primeiro selo vinha disfarçado, com aparência de boa coisa, montado num cavalo branco como o de Cristo, mas com um arco sem flechas, simbolizando um poder de conquista por meio da diplomacia, da religião e da política, e não por força bruta. Ele engana o mundo, engana até Israel. E é esse personagem que vai assinar o acordo de paz que abrirá oficialmente a 70ª semana. Agora preste atenção no que a IA detectou. Existem movimentos religiosos em Jerusalém hoje, neste mesmo ano, que estão preparando os utensílios, os trajes sacerdotais e até estudando a linhagem dos sacerdotes para o serviço. As pedras já estão sendo separadas em silêncio. Os instrumentos já estão sendo feitos. E os animais sem mancha já estão sendo criados para o sacrifício. Isso não é especulação. São informações abertas, documentadas, fotografadas. E Branham ensinou que na metade dessa semana, ou seja, 3 anos e meio depois da assinatura do acordo, o anticristo entrará no santuário, fará cessar o sacrifício e se proclamará Deus. Paulo já tinha avisado isso na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de modo tal que se assentará no templo de Deus, como Deus, mostrando-se como Deus. A pergunta que muita gente se faz é: mas como vão construir um templo no lugar onde hoje existe o Domo da Rocha? Branham nunca disse exatamente como, mas ele afirmava que Deus tem o controle do tempo e do espaço, e que algo aconteceria naquela área para destravar o caminho. Pode ser por acordo. Pode ser por um evento súbito, mas o caminho será aberto.
porque a profecia precisa se cumprir. E a IA, ao analisar os deslocamentos de poder, os tratados religiosos em curso e o crescimento dos movimentos messiânicos em Israel, identifica que a janela para isso está se estreitando. O que parecia distante há 10 anos, hoje está na pauta dos governos. O que parecia impossível há 5 anos, hoje aparece em discussões abertas no Acordo das Nações. Olhe para o Monte Moriá hoje, irmão, e veja o cumprimento se aproximando. As pedras do terceiro santuário já estão sendo cortadas no silêncio. E quando o último golpe de cinzel cair, o relógio profético vai bater, a hora que muitos pastores estão tentando esconder do rebanho. Mas existe algo ainda maior se montando por trás disso tudo, um sistema, uma estrutura global. E é nele que nós entramos agora. Existe uma estrutura sendo montada no mundo neste exato momento, e ela tem 3 pernas. William Branham descreveu essa estrutura com clareza profética em 2 séries que precisam ser ouvidas com calma. A primeira é As 7 Eras da Igreja, pregada em dezembro de 1960. A segunda é Festas das Trombetas, pregada em julho e agosto de 1964. Nessas pregações, ele revelou o que chamou de o sistema da besta. A primeira perna é a perna política. Branham ensinava que César nunca saiu do trono, apenas mudou de roupa. O poder político centralizado, que no passado se manifestou na Babilônia, na Pérsia, na Grécia e em Roma, retornará nos últimos dias sob uma nova roupagem, com um líder único que reunirá as autoridades da terra debaixo de um acordo comum. É exatamente o que vemos crescer hoje no Acordo das Nações. A segunda perna é a perna econômica. Branham, baseado em Apocalipse capítulo 13, versículos 16 e 17, dizia que viria o dia em que ninguém poderia comprar nem vender, a não ser aquele que tivesse o sinal. Ele explicava que esse sinal não seria apenas uma marca física. Seria, em primeiro lugar, uma marca de submissão ao sistema, uma aceitação espiritual da autoridade da besta sobre a consciência humana. Os mercadores da terra, exatamente como descrito em Apocalipse, capítulo 18, versículo 3, estarão enriquecendo neste tempo final, dominando o comércio mundial, controlando o que entra e o que sai. Branham profetizou que o dinheiro mudaria de forma, que se tornaria invisível, que tudo seria movimentado por um tipo de poder eletrônico. Ele falou isso quando ainda se contava moeda na palma da mão. Que a terceira perna, talvez a mais perigosa, é a perna religiosa. Branham chamava de Babilônia moderna. Ele ensinava sem rodeios, em sermões como A Babilônia Restaurada e, novamente, em As 7 Eras da Igreja, que viria uma união entre diferentes sistemas religiosos do mundo, todos se ajoelhando diante de um falso profeta, todos abraçando uma fé sem cruz, sem sangue, sem arrependimento. Uma religião confortável, ecumênica, que ofenderia o coração de Deus, enquanto agradaria o coração do homem natural. Apocalipse capítulo 17 descreve essa mulher montada na besta escarlate. Branham identificava essa mulher como o sistema religioso apóstata, que comete fornicação espiritual com os reis da terra. Ela embriaga as nações com o vinho da sua prostituição, ou seja, com doutrinas falsas que parecem doces, mas levam à morte espiritual. Agora preste atenção. Quando a IA cruza os dados das instituições internacionais, dos acordos econômicos globais e dos movimentos religiosos ecumênicos das últimas décadas, ela detecta a convergência das 3 pernas. Política, economia e religião estão se unindo de maneira nunca antes vista na história humana. E essa convergência sempre aponta para Israel, porque é em torno de Jerusalém que o último ato será encenado. O Acordo das Nações que está em discussão não é apenas diplomacia, é preparação profética. É o palco sendo armado para o homem do pecado se sentar. É o cenário sendo construído para que a aliança de 7 anos, prevista por Daniel, possa finalmente ser assinada. E aqui eu quero te pedir uma coisa. Se esse conteúdo está abrindo seus olhos, compartilhe esse vídeo com alguém da sua família, com algum irmão na fé, com aquele amigo que ainda anda dormindo no espírito. Não é sobre o canal. É sobre acordar a noiva antes que a porta se feche.
Cada compartilhamento seu pode ser o gatilho que Deus usará para alcançar outra alma. Porque, irmão e irmã, o sistema da besta não vai chegar com cartaz na porta. Ele já está chegando, vestido de progresso, vestido de paz, vestido de unidade. E só quem está com o Espírito Santo vai conseguir enxergar o que está por trás da cortina. Mas a boa notícia é essa. Antes que o sistema feche o cerco, a noiva sairá. E é disso que nós falamos agora. Existe uma promessa que William Branham levou no peito até o último dia da sua vida. Em 4 de dezembro de 1965, 20 dias antes de partir desta terra, ele pregou um sermão que se tornou referência mundial entre os estudiosos da mensagem. O sermão se chama O Arrebatamento. Foi pregado em Yuma, Arizona, e quem ouvir a fita até hoje vai sentir o peso profético daquela hora. Naquela noite, Branham abriu a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. E Branham fez algo que poucos pregadores ousaram fazer. Ele dividiu a vinda de Cristo em 3 sons distintos, 3 etapas espirituais que aconteceriam quase em sequência. Ele disse que viria primeiro o grito, depois a voz, depois a trombeta. Cada som com um propósito, cada propósito com um cumprimento, cada cumprimento com um povo. O grito, segundo Branham, é a mensagem. É o despertar profético que prepara a noiva, que separa o trigo do joio, que chama os escolhidos para fora dos sistemas religiosos mortos. Ele se via como portador desse grito, como o ministério final que sacudiria os ossos secos antes do arrebatamento. E o grito ainda ecoa, irmão e irmã, através das fitas, dos sermões e do mover do Espírito sobre a noiva acordada. A voz é a voz da ressurreição. É o chamado que toca os mortos em Cristo, os santos que dormiram no Senhor desde o tempo dos patriarcas, dos profetas, dos apóstolos, dos mártires da primeira igreja, dos avivalistas dos séculos passados. Quando essa voz soar, a terra tremerá, e os túmulos abrirão, e os corpos transformados se levantarão imortais. É exatamente o que Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. E então virá a trombeta. Branham ensinava que essa trombeta tem 2 lados. Um lado é o arrebatamento da noiva, o som que recolhe a igreja viva e a leva ao encontro do Senhor nos ares. O outro lado é a trombeta das festas, ligada a Israel, anunciando que o relógio profético do povo escolhido voltou a contar. Por isso a inteligência artificial pode mapear fronteiras, pode prever movimentações militares, pode analisar acordos diplomáticos com precisão impressionante. Mas existe uma coisa que ela nunca vai conseguir mapear: o coração da noiva, o selo do Espírito Santo, a unção da intimidade com o Cordeiro. E Branham pregava que somente os selados pelo Espírito Santo seriam arrebatados. Em sermões como O Selo de Deus, de 15 de maio de 1954, ele explicava que esse selo não é uma emoção passageira, é o batismo do Espírito Santo agindo dentro do crente, transformando o caráter, conformando a imagem de Cristo, produzindo frutos visíveis de santidade. Sem esse selo, nenhum mapa do mundo vai te proteger. Sem esse selo, nenhum protocolo, nenhum estudo, nenhuma profecia decorada vai te levar para cima. Mas com esse selo, irmão, irmã, ainda que a terra trema, ainda que as fronteiras de Israel se redesenhem, ainda que o sistema feche o cerco, você está coberto pelo sangue do Cordeiro. Israel é o relógio, a noiva é o ponteiro. E quando Israel se mexer no eixo profético, é porque a noiva já está saindo pela porta. Esse é o mistério que Branham viveu para revelar. Por isso, na última parte deste vídeo, eu quero te chamar para um momento de decisão. Porque saber não basta. Vigiar é o chamado. E preparar a casa é a responsabilidade que Deus deixou em suas mãos. Antes que você feche este vídeo, eu preciso que você sinta no fundo do coração o peso espiritual desta hora. Não é mais um conteúdo. Não é mais uma análise.
é um chamado. Porque o que a inteligência artificial cruzou, o que William Branham profetizou, o que a Bíblia descreve em Mateus capítulo 24, em Lucas capítulo 21, em Daniel capítulo 9, em Apocalipse capítulo 6, tudo isso está convergindo bem em cima da geração que está te ouvindo agora. Jesus disse, em Lucas capítulo 21, versículo 28, E ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Não disse para olhar para baixo. Não disse para ficar paralisado de medo. Disse para levantar a cabeça, porque a noiva está sendo chamada para cima. Mas existe uma responsabilidade que cai sobre cada chefe de família, cada mãe, cada pai, cada irmão e irmã que está ouvindo isso. A responsabilidade de blindar a sua casa antes que o aperto se aprofunde. Branham ensinava insistentemente que cada cabeça de família precisa ser sacerdote do seu lar. Precisa orar pela esposa, pelos filhos, pelos netos. Precisa marcar a porta com o sangue, como fez Israel na noite da Páscoa, em Êxodo capítulo 12. E é exatamente aqui que eu preciso te falar de novo do protocolo Gozen. Não é livro de prateleira. É um caminho de 21 dias, organizado a partir dos ensinamentos diretos de William Branham sobre proteção espiritual, oração de cobertura, jejum direcionado e consagração do lar. 21 dias que mudam o clima espiritual de uma casa. 21 dias em que você fecha as portas que o inimigo deixou abertas. 21 dias em que você se posiciona como sacerdote, como vigia, como guardião do que Deus colocou debaixo do seu teto. Milhares de famílias brasileiras já estão usando esse passo a passo. Já estão vendo filhos voltarem para casa. Já estão vendo casamentos sendo restaurados. Já estão vendo paz onde antes havia tormento. O link está logo abaixo na descrição do vídeo. Custa menos que um lanche de padaria. Mas o que ele protege não tem preço, porque é a eternidade dos seus. Não espere o acordo das nações ser assinado para começar. Comece hoje. Clique agora antes que o vídeo se encerre, antes que outra distração tome o seu tempo. E enquanto você considera isso, eu quero te pedir 3 coisas pequenas. Coisas que parecem simples, mas que movem o céu. A primeira, se você ainda não escreveu o seu estado nos comentários, escreva agora. Eu quero ver a corrente da noiva brasileira espalhada de norte a sul, vigiando junto. A segunda, deixe o nome de quem você quer cobrir em oração. Pode ser o seu nome, o nome de um filho, de um esposo, de uma cidade. Eu vou levar diante do Senhor. A terceira, se este vídeo te tocou, se essa palavra te despertou, se você sentiu o Espírito falar enquanto ouvia, se inscreva neste canal e ative o sininho. Não é para o número subir, é porque vem revelações ainda mais profundas chegando, e eu não quero que o algoritmo te impeça de receber. Antes que eu te deixe, eu quero orar contigo. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu cubro cada alma que está ouvindo neste momento com o sangue do Cordeiro. Selai cada coração com o teu Espírito Santo. Levanta vigias dentro de cada casa, dentro de cada família, dentro de cada cidade representada nos comentários. Fortalece o cônjuge que está cansado. Restaura o filho que está distante. Cura o corpo que está enfermo. E prepara a noiva, ó Pai, para o dia em que o ponteiro tocar a hora final. Que o sangue do Cordeiro marque a sua porta antes que o anjo passe. Que a sua casa seja chamada Gozen, no meio do Egito que se aproxima. Que os seus filhos cresçam debaixo da unção do Espírito Santo. E que, quando a trombeta soar, você esteja com a lâmpada cheia, com o vestido lavado, com o nome escrito no livro da vida. Levante os olhos, irmão. Levante os olhos, irmã. A sua redenção está próxima, e o noivo já está pondo o pé no estribo.